O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Leslie Chaves no programa de pós-graduação em comunicação da Unicinos. A tese tratou sobre os usos da internet nos movimentos sociais negros em rede. Bom, Leslie, a gente também quer saber em quais referenciais teóricos você se baseou para fazer essa pesquisa. Bom, eu já venho de uma história com as teorias de recepção e com os estudos culturais já desde um pouco na graduação, que eu não trabalhei especificamente recepção, mas andei por ali falando sobre as representações sociais, então acaba aproximando um pouco. Quando eu entro no mestrado, eu tomo contato mais direto com os estudos de recepção. E a minha orientadora na URGS, onde eu concluí o mestrado, é a professora Nilda Jacques, que é uma especialista nesse tema. E eu achei muito interessante, né? Foi onde eu me aprofundei mais nessas teorias e conheci os estudos culturais, né? Que é uma matriz que pensa a cultura para pensar os fenômenos, né, na sociedade. E os estudos de recepção me interessaram, principalmente, né, a matriz latino-americana, onde eu destaco Martim Barbeiro, que é um dos teóricos mais conhecidos da área, né, mas traduzindo aqui de uma maneira mais simples, ele pensa a questão dos estudos de recepção, do receptor como um sujeito ativo, né, alguém que contribui e faz parte desse conteúdo que está vendo, né, que parece hoje óbvio para a gente, em função dessas novas mídias, né, como a internet, que permitem mais essa interação. Sim, até mesmo. Permite a interação, permite que o interlocutor possa, né, falar mais, mas isso não era tão óbvio assim na época que se descobriu, né, isso que se cunhou essa teoria. Porque pensava-se que o receptor era uma caixa vazia, né? Passivo, ou que tinha reação a partir de uma ação só, simplesmente assim. Então, um pouco deixava de lado esse papel do receptor. E o Martim Barbeiro vai dizer que não, que a recepção é ativa, né? E é muito importante nesse processo, que há uma troca, né? Que não só o que o emissor vai dizer, ele não tem um poder total sobre essa emissão. O receptor vai pensar isso, né? Fora isso, eu acabei bebendo de outras fontes para trabalhar esse tema, que é amplo, né? E então não pude ficar só na comunicação para tratar sobre isso. Então eu busquei autores da sociologia, mais ligados a questões dos movimentos sociais negros, como Kabengele Munanga, é um deles, Stuart Hall, é um dos que tratam juntamente sobre a identidade, que é um tema-chave também na minha pesquisa. E pensei também a questão dos movimentos sociais. E a Sheryl Warren é a que fala mais na minha pesquisa sobre isso, além da professora Denise Kogo, que também é uma especialista nesse tema, né, falando sobre os movimentos sociais em rede, que já é uma nova, não digamos tão nova, mas uma perspectiva diferente, né, que já é mais tratada, recente também, digamos mais assim. recente em relação aos movimentos sociais, que pensa o movimento como uma rede. E pensando como uma rede, o movimento pode ser uma pessoa, até ela pode ser considerada um movimento, na medida em que ela trabalha em rede com outras áreas, né, com outros movimentos. Aí a gente pode exemplificar, eu trabalhei em movimentos sociais negros. Dentro dos movimentos sociais negros há uma vertente que trata sobre gênero, né, a questão do papel da mulher, sobre trabalho, sobre diversas áreas, né. Então os movimentos têm trabalhado dessa forma, em rede com outros movimentos que tratam de outras questões, né, para trazer esse suporte. Então, é uma vertente importante também no meu trabalho. E a outra vertente é uma questão mais epistemológica, da raiz do conhecimento. Para que serve esse conhecimento? Eu sempre pensei nisso na academia, né? Então, eu pensei no Boaventura de Souza Santos, sobre a ecologia dos saberes, né, e que ele fala de que todos os saberes têm importância, né? Diversos referenciais têm importância. E a gente, às vezes, acaba trabalhando com uma vertente muito eurocêntrica e ele fala sobre as epistemologias do Sul, como ele chama, a questão do Sul, para tratar esse lado que não é tão desenvolvido e tão priorizado, né? Economicamente, socialmente. Então, dá importância para essas outras matrizes culturais. A gente não ficar só com uma matriz europeia, né, de conhecimento e tratar. Então, no meu caso, eu já uni a questão dos movimentos aí sociais negros e a questão dos estudos de recepções latino-americanos,
que é um outro lado, uma outra vertente, né? Sem contar ainda sobre essa questão do posicionamento da minha pesquisa está aqui num país que é o Brasil, né? Então é um sul, vamos dizer assim, né, do globo. E então a gente pensa todo esse lado, dando importância para essas matrizes culturais, né, e levando em consideração também as matrizes da cultura negra, como que se dá, como é que eles entendem o mundo, né, como que essa vertente pensa, né. E Leslie, como metodologia, você se apoiou aí nas técnicas de estudo de caso. Como é que foi essa escolha? Então, eu pensei nos estudos de caso para aprofundar mais e porque eu tinha um caso que era a Afropress. Então, tentei falar sobre o tema dos movimentos sociais, os usos da internet nos movimentos sociais em rede, a partir de um caso específico, que não teria como estudar todos os movimentos. Claro, precisa fazer uma escolha, sem dúvida. Então, a gente tem que canalizar. E aí, então, a minha ideia era falar sobre um caso para pensar algumas regularidades que a gente pode ver em outros casos, né? Então, estudando mais a fundo, é possível até ver outras coisas que se repetem em outros casos. Então, eu pensei no estudo de caso. E ainda dentro desse meu estudo de caso, eu tenho um microcaso, um outro caso de uma denúncia de racismo que aconteceu, que a Afropress cobriu, que foi o caso do segurança da USP, Januário Alves de Santana, que sofreu uma agressão no estacionamento do supermercado Carrefour em São Paulo, em Osasco, na Grande São Paulo, porque estava dentro do próprio carro e julgaram que ele havia roubado o próprio carro, né? Então, ele sofreu uma agressão física muito forte, né? Teve diversas lesões importantes e em função de racismo, né? E teve ainda também, Leslie, a saída a campo, né? Você foi até a Afropress para fazer uma observação. Como é que foi esse período também? Então, eu comecei os contatos com a Afropress a partir do telefone, falando com o diretor, né, da agência, coordenador da agência. E eles foram também receptivos? Foram muito receptivos, isso, né, eu sou Deugival Vieira, que é o jornalista responsável, né, pela agência, foi super receptivo e se interessou muito, porque para eles o importante é que o veículo seja divulgado, e ele disse que gostaria mesmo que alguém fizesse essa análise até para o trabalho ser aperfeiçoado. Então, para dar um retorno para eles. E eles foram muito receptivos, né? E aí, olhando o site e tudo mais, a gente pensava que se tratava de uma equipe, sei lá, de 20, 30 pessoas trabalhando em São Paulo. E, para minha surpresa, eu cheguei a São Paulo, aí ele me recebeu lá, e era uma pessoa, era ele coordenando todo o trabalho. Havia participação de outros jornalistas, mas uma rede, né, que é o caso do tema, né, que é como se configura a Afropress, mas sediados em São Paulo era só o jornalista, o seu Deugival, que trabalhava lá, e a redação era na casa dele. Então, foi uma surpresa ver isso, né, como que ele fazia tanto, né, com um trabalho pequeno, com poucos recursos humanos e poucos recursos financeiros, né. Então, foi muito interessante ver isso, foi um desafio realmente. Eu fui 2 vezes a São Paulo e fiquei lá alguns períodos para ver essa experiência de perto. E para poder também colher todo esse material necessário para a pesquisa, Sim. né, Leslie? Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Leslie Chaves, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta?